Efésios capítulo 1, a partir do verso 16. Não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que saibamos qual é a real esperança do chamado que ele nos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Que o Pai da glória, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, para que tenhamos um pleno conhecimento, precisamos do espírito de sabedoria e de revelação. Então, Senhor, revela a tua palavra para nós nessa manhã. Te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Amém, e amém, e amém. Pode sentar. Então, pessoal, estive orando porque nós temos visto uma série de informações correndo pela internet, né? A internet informa um monte de coisa. Então, para que a gente não fique, não seja pego em meio a um turbilhão de informações, um diz uma coisa, outro diz outra e tal, e por aí vai, a guerra em Israel, e já temos a guerra da Ucrânia. Então, vamos mergulhar e ver o que a Bíblia diz, né? Eu não estou aqui trazendo uma posição pessoal, uma opinião. Eu quero trazer Bíblia para que a gente possa pensar sobre o que a Bíblia diz. Não o que eu interpreto, não o que eu acho ou o que eu penso, o que a Bíblia diz. E dentro do que a Bíblia diz, cada um vai começar a se direcionar sem se deixar influenciar. Uau! A Bíblia nos direciona fora da influência. Então daqui a pouco eu estou... Ai meu Deus, é isso, é aquilo, e para onde eu vou? Mas o que a Bíblia diz? Então, em cima de tantas informações, não desmerecendo, não discordando, não estou aqui para combate, embate, debate, estou para trazer o que a Bíblia diz e a gente poder começar a pensar, ok? Nós precisamos pensar debaixo do espírito de sabedoria e de revelação. O que a Bíblia revela? A Bíblia, o que diz as Escrituras? Que a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Ela penetra. Então vamos deixar essa palavra que é viva penetrar no nosso entendimento, no nosso espírito, na nossa alma. E dentro do que a Bíblia diz, vamos começar a ser direcionados para o tempo do fim. Porque uma verdade é absoluta. Estamos no tempo do fim, sim. Não dá para ter dúvida. Agora, como será o tempo do fim? O que me espera no tempo do fim? Como eu vou me portar no tempo do fim? Vamos para a Bíblia? Então é sobre isso que a gente vai estar falando um pouco. Acho que eu não consigo esgotar todo esse tema hoje, mas vamos até aonde der. Ok? Não vai ser uma pregação, vai ser um estudo, mas não um estudo feito por mim, um estudo do que está escrito. Você vai ver muita passagem bíblica aqui, ok? Então, uma das coisas que a gente já precisa assimilar é o que Jesus falou. Jesus falou o quê? Não vos assusteis.
ainda não é o fim. Opa! Então, uma das coisas que eu tenho que me trazer para mim é o que Jesus disse, ó, isso ainda não é o fim. Não fica assustado. É necessário que essas coisas aconteçam. Então, vamos lá? Mateus 24, né, a partir do verso 3. Jesus se assentando no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele e lhe perguntaram, lhe pediram, dizendo, né? Quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? Olha só, os discípulos falam, qual o sinal da tua vinda? O que sinaliza a tua vinda? E o final do mundo, e o final dos tempos. Os discípulos perguntaram para Jesus, qual é o sinal da tua vinda e qual o sinal do fim do mundo? Aí Jesus responde. Eu queria que você entendesse bem isso. Jesus respondeu. Olha só, Jesus respondeu. Então a gente precisa ir em cima do que Jesus respondeu. Qual foi a resposta a primeira coisa que Jesus fala para eles? Cuidado, ninguém vos engane, ou em outras versões, ninguém vos seduza. Opa! Então eu já tenho que estar alerta que no tempo do fim vai ter alguma coisa acontecendo para tentar me enganar, para tentar me seduzir, para tentar desviar daquilo que é. Beleza? Cuidado, olha Jesus falando, cuidado. Estejam atentos para que ninguém engane vocês e ninguém seduza vocês. Pois muitos virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. A minha versão é a King James, ok? Em outras versões vai dizer, e enganarão a muitos. Então eu preciso começar a estar atento para o que Jesus está dizendo. Cuidado, ninguém engane vocês, porque vão vir no meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e vão desencaminhar ou enganar muitas pessoas, ok? E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Verso 7, isso tudo Jesus falando do tempo do fim, ok? Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá terremoto em vários lugares. Contudo, verso 8, esses acontecimentos serão apenas, olha a minha versão como diz, como as primeiras dores de um parto. Ainda não é o fim. Mas esses acontecimentos, terremoto, fome, peste, e por aí vai, nação contra nação, reino contra reino, guerra, rumores de guerra, não é o fim. Isso precisa acontecer, mas tudo isso é apenas, como diz aqui no verso 8, esses acontecimentos são apenas as primeiras dores como de um parto. Quem já deu à luz aqui sabe que quando se entra no trabalho de parto, é sinal que algo vai nascer. Então tudo isso, Jesus está dizendo, tudo isso não é o fim, mas tudo isso está apontando como se uma mulher estivesse tendo dores de parto. Está perto de acontecer, mas ainda não é o fim. Ok? Então Jesus está trazendo essa clareza. Ok? Então, é aí que a gente entra. Olha a palavra de Jesus. Então, eles vos entregarão para serem afligidos, ou perseguidos e condenados à morte. Sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. E aí, pessoal? Olha o que Jesus está falando. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, quem estiver proclamando o nome dele vai começar a ser odiado. Vai começar a ser perseguido. Nem começou. Agora, quem sou eu no meio desse contexto? Como me portar
no meio desse contexto? Como seguir adiante no meio desse contexto? O que eu quero dizer para vocês é que a volta de Jesus não aponta para um evangelho de facilidade. Vai chegar o momento de nós mostrarmos quem somos. A volta de Jesus, os acontecimentos, não trazem um apontamento para o evangelho de facilidade. Basta ver como foi a vida dos apóstolos e dos profetas no passado. Então Jesus está falando aqui, vocês vão ser odiados, perseguidos por causa do meu nome. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas seguirão e enganarão a muitos. Um falso profeta é aquele que vai anunciar um falso evangelho, ok? E por causa de multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor vai se esfriar. Olha o 13, o que diz? Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. O fim vai chegar depois que o evangelho do reino for pregado. Não é qualquer evangelho. O evangelho do reino. E como começou sendo pregado o evangelho do reino? Se você vê Mateus capítulo 3, vamos lá, vamos abrir? Mateus capítulo 3. Jesus fala do evangelho do reino. Para chegar ao fim, o evangelho do reino tem que ser pregado. Mateus capítulo 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista começou pregando que evangelho? Do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegar. Aí Jesus fala, no tempo do fim, esse evangelho do reino tem que ser pregado. Uma palavra que leve o povo a se arrepender, a tomar consciência de que precisa rever conceito. Esse é o evangelho que precisa ser anunciado no tempo do fim, o evangelho do reino. Aí João Batista começa, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E em Mateus capítulo 4, logo depois da tentação no deserto e por aí vai dizer, cadê? Peraí. Eu separei aqui o texto. Vamos lá. Ah, sim. Mateus 4,17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se no início da caminhada o evangelho pregado era de arrependimento, no final esse evangelho tem que ser pregado. Arrependei-vos. Então não adianta começar a querer anunciar um evangelho com muita facilidade, que na hora que vier a prova, alguém vai, opa, me enganaram. Acautelai-vos, ninguém vos engane. Então o evangelho do reino é um evangelho que vai nos levar a confrontar pecado. E muita gente vai ficar com raiva de mim e de você quando começar a confrontar pecado. Dizer, isso está errado. Essa conduta está errada. Assim não é que se conduz, não é o que Deus fala, não é o que a Bíblia diz. Então muita gente vai começar a querer se afastar quando o evangelho do reino começar a ser pregado. Muita gente não vai suportar ficar perto quando o evangelho do reino começar a ser pregado. É aí que vai começar, vão começar a falar mal, vão começar a nos odiar, vão começar a querer nos perseguir.
Porque o evangelho do reino é um evangelho que traz para o arrependimento. O evangelho do reino denuncia o erro. O evangelho do reino denuncia pecado. O evangelho do reino traz luz nas trevas. Então é isso, é para isso que nós estamos sendo preparados, para esse tempo do fim, anunciar o evangelho do reino. Vem para cá que a sua vida vai mudar, hein? Você vai ficar agora, a sua vida acabou todos os seus problemas. Não é um evangelho de... Não é um evangelho de facilidade, é um evangelho de renúncia. E entrega, é isso aí, é um evangelho de entrega. Não é um evangelho para, minha vida agora vai ser as 1000 maravilhas. Não, é um evangelho de entrega. Até que ponto estou disposto a me entregar? Até que ponto estou disposto a botar a cara para bater? Até que ponto estou disposto a ser perseguido? Não é o que Jesus falou? Vão perseguir vocês. Vão odiar vocês por causa do meu nome. Por aí. É só você começar a falar o que a Bíblia diz, que já vão se levantar contra você. Mas isso é exagero, aí também ninguém aguenta. E Jesus falou que vai ser fácil? Em algum momento, você vê Jesus falando que vai ser fácil? Em algum momento, você vê Jesus falando que vai ser moleza? Por isso ele falou, Pai, uma coisa eu te peço, não tira eles do mundo, mas livra eles do mal. Beleza? Então vamos lá. Isso é para a gente começar a entrar no contexto bíblico do tempo do fim, ok? Então, deixa eu botar aqui. Não vos assusteis. Se alguém estava assustado com a guerra, se alguém estava assustado com o que está acontecendo, a primeira palavra de Jesus é, primeiro, ninguém engane vocês. Segundo, não se assustem. É necessário. Guarda isso, pessoal. É necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Não estou aqui, não vou falar de posicionamento político, porque politicamente não é isso. Estamos falando de Bíblia, os acontecimentos. E uma outra coisa que a gente precisa entender, que está circulando por aí, já vem isso sendo falado há algum tempo, que Israel não faz parte das profecias bíblicas. Vamos ver o que a Bíblia diz? Esquece que o tempo de Israel já passou. Ainda hoje tem gente falando isso e postando na internet. Botando aí para todo mundo ouvir. Olha, profecia bíblica, o tempo de Israel já passou. A igreja agora somos nós. Vamos ver o que a Bíblia diz? Para a gente poder entender que algumas pessoas, ao invés de ler o que está escrito, trazem doutrina que alguém escreveu lá atrás. Não é um posicionamento do que está escrito, e sim uma interpretação do que estava escrito quando Israel não existia como Estado. E aí se mantém numa posição e acabam influenciando outros que às vezes não têm um conhecimento, ok? Então vamos lá. Efésios capítulo 1, de 20 a 23, vai falar assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século ou nesse mundo, mas no vindouro. Olha o que é que ele diz, Paulo falando, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça que é o seu... Cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Paulo faz duas afirmações aqui, nessa carta à igreja de Éfeso. Cristo é o cabeça da igreja, e o segundo, a igreja é o seu corpo. Beleza? Cristo é a cabeça de um corpo que é chamado de igreja. Agora a gente precisa entender como esse corpo funciona. Segundo a Bíblia diz, segundo Paulo escreveu. Ok? Efésios 2,13, se você começar a ler, você vai ver, você estava distante de Israel, longe das promessas, sem Deus no mundo, e por aí vai, ok? E aí chega no verso 13, mas agora, em Cristo Jesus,
Vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Olha o que o sangue de Cristo fez. O sangue que Cristo derramou chegou perto. Perto de quem? Da comunidade de Israel. E aí no verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubou o muro de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Então ele não desfez a lei, ele desfez a lei que tinha mandamentos que eram ordenança. Ordenança é o quê? Doutrina. Então Cristo não veio para abolir a lei. Ele cumpriu aquilo que era doutrina, era ordenança. Coisas que os próprios rabinos de Israel trouxeram como sendo uma doutrina. Ok? E uma dessas doutrinas era a circuncisão e a outra era que a salvação era só cumprindo a lei. Jesus falou, nada disso, a salvação é através de mim. Foi isso que ele desfez. Ok? Para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E aí? E pela cruz reconciliar ambos. Ambos quem? Judeus e gentios. Com Deus em um corpo. Então Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, e esse corpo é formado por quem? Judeus e gentios, segundo Paulo está dizendo na Bíblia. Agora, se depois de eu ouvir tudo isso, ou de ler tudo isso, eu declarar que Israel não faz parte das profecias bíblicas, como é que o negócio funciona? Como é que faz? Se a Bíblia está me dizendo que Jesus morreu para de dois povos fazer um, e desses dois ser um corpo só. Então como é que é esse negócio que metade do corpo sobe e Israel fica para passar na grande tribulação? Não, a grande tribulação é para Israel, que negou Jesus. Espera aí, o que a Bíblia me diz? O que Paulo está me falando? O que está escrito? Que eu e você, igreja gentílica, fazemos parte do mesmo corpo com Israel. Beleza? Isso é para a gente começar a entender que Jesus é o cabeça da igreja, que ele diz que a igreja é o seu corpo. E esse corpo é formado de gentios e judeus, segundo Paulo está esclarecendo para a gente. Cristo é o cabeça de um corpo chamado igreja, esse corpo é um só em Deus. Esse corpo é a união de gentios e judeus feita pelo sangue de Yeshua. Edificado, isso tudo está em Efésios capítulo 2, tá? Depois pode ler lá desde o verso 1. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo do Senhor. Então a igreja é o corpo do qual o Mashiach é o cabeça, e ela é edificada sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, uma das coisas que a gente começa a entender, apostólico e profético, não é telhado, é fundamento. E o fundamento é o quê? É o que, quanto mais fundo ele está, olha a construção aí. O fundamento, quanto mais fundo ele está, menos se vê, mas dá maior sustentação. Então a Bíblia me diz que apóstolo e profeta é fundamento, não é telhado. Só uma frase só. Eu estou disposto a ser fundamento ou só quero ser telhado? Fundamento ninguém vê. Fundamento não aparece. Fundamento fica escondido para depois algo ser construído em cima dele. É o que a Bíblia me diz. Fundamento. Apostólico e profético é fundamento, não é telhado. E aí? Para onde nós vamos? E vos perseguirão por causa do meu nome. Ok? Paulo está me dizendo que a igreja, ela é edificada, ela cresce sobre um fundamento, e vocês que trabalham com construção sabem que fundamento ninguém vê. Vê? Vê? O que se vê? Depois que a coisa está construída, mas o fundamento está lá embaixo. Não aparece, mas é o que dá sustentação a tudo. Uau! Ô evangelho difícil, hein? Que evangelho é esse, Jesus? Que eu faço tudo e não apareço. Eu sou fundamento. Para algo ser construído fora da minha imagem. Esse é o evangelho do reino, meu.
edificado sobre o fundamento. O Mashiach é o cabeça da igreja, que é seu corpo. Esse corpo, gentios e judeus. Efésios 3. Paulo deixou esse código tudo na carta aos Efésios. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Não adianta querer entender, tem que ter revelação. Não adianta querer estudar, tem que ter revelação. Revelação. Pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Paulo está falando do mistério da igreja. E ele fala, isso foi revelado para mim, como antes um pouco vos escrevi. O que ele escreveu antes? O que a gente acabou de ler no capítulo 2. Beleza? Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Tinha um mistério escondido em Cristo, ok? O qual, esse mistério em outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo falou, eu recebi essa revelação. E que revelação que Paulo recebeu? Ele falou, ó, quando você lê o que eu escrevi antes, você vai começar a entender. Porque isso foi uma revelação. Agora, que revelação Paulo recebeu? Paulo começa a dizer que mistério é esse que foi revelado e que os crentes de Éfeso iriam... Isso tudo eu estou trazendo como fundamento, pessoal, para a gente entender que Israel está mais do que nunca incluído nas profecias bíblicas. Nós somos um corpo. Não adianta querer separar o corpo. Beleza? Então, cuidado com o que está vendo na internet, com as informações de internet. Vamos ver o que a Bíblia nos revela. Ih, rapaz. O Evangelho não é fonte de informação. Evangelho é fonte de revelação. Uau! Fico buscando informação. Daqui a pouco a cabeça está explodindo de tanta informação e eu não entendo nada. Vamos para a revelação? Parar de querer buscar informação e buscar revelação. A palavra se revela, meu irmão. Havia um mistério escondido em Yeshua, no Mashiach, que não foi revelado aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos apóstolos. E que mistério foi esse? Olha só, Efésios 3, 6. Anota os textos e depois lê. A saber, Paulo começa a revelar o mistério, que os gentios, que somos nós, são co-herdeiros e de um mesmo corpo. E participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Essa promessa foi feita para quem? Abraão, Isaac, Jacó. A promessa foi feita para eles. Beleza? Então nós somos co-herdeiros, participantes dessa promessa que foi feita para eles. Paulo está dizendo. Os gentios são participando dessa promessa junto com eles. Ok? Então não tem como separar Israel dos últimos acontecimentos. Beleza? Isso é para a gente entender que num corpo, meu irmão, nós estamos juntos. Não tem jeito. Ok? Vamos lá. Efésios 3, 9 e 10. Né? E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. O que é comunhão? Koinonia. A gente sempre não fala de koinonia. Tem que ter comunhão, tem que ter koinonia. Comunhão é isso, a comunhão do mistério. Que mistério? Essa união de judeus e gentios. Que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Comunhão é koinonia, parceria, contribuição, companheirismo, ajuda, participação, associação, ok? É isso que Paulo está falando. Isso era um mistério muito forte que Deus ocultava, até que foi revelado. Efésios 3,10. Para que agora, pela igreja... Paulo está falando lá no capítulo 2, pelo sangue do Mashiach, de dois povos fez um e juntou os dois no mesmo corpo. No capítulo 3, ele vem falando que esse mistério teve oculto. E agora foi revelado. E agora ele fala, pela igreja... Que será que Paulo está se referindo? Que igreja é essa? Beleza? Isso é para a gente pensar. Quando ouvir alguma informação de que Israel passou, o tempo de Israel acabou, agora é a era da igreja. Claro que
agora é a era da igreja. Sim, da igreja pela qual o sangue do Mashiach foi derramado, para unir dois povos em um, a igreja. Beleza? Não sou eu que estou falando. Se você ler Bíblia, você vai ver que está escrito. Ok? Para que essa igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida os principais e potestades nos céus. Nem vou entrar nesse detalhe. A gente já falou aqui, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, Efésios 2, de 14 a 16. Só que parte dos cristãos hoje separam o corpo, dividem a igreja, separam a igreja gentílica de Israel ou dos cristãos judeus, através de uma doutrina chamada doutrina da substituição. Que doutrina é essa? Os gentios ou a igreja gentílica substituiu Israel. Isso não é bíblico. Basta ler aqui, depois a gente vê. O que ensina essa doutrina? Que foi divulgada por vários anos e ainda hoje, alguns ainda ensinam isso. Israel não tem lugar nas profecias bíblicas. O tempo de Israel já passou. Lembra o que Jesus falou? Acautelai-vos, ninguém vos engane. Não podemos nos enganar com informações. Vamos buscar a fonte da revelação? Vamos buscar o que está escrito na fonte? Ok? Israel não tem lugar nas profecias bíblicas. O tempo de Israel já passou. Doutrina de homem, pois a Bíblia não diz nada disso. Efésios 4,14 vai dizer que ele mesmo estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de preparar os santos, de ensinar os santos, de treinar os santos para o serviço, a fim de que não mais sejamos como meninos, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, de homens que induzem a errar. Cuidado, ninguém vos engane. Jesus alertou, ok? Que é um entendimento humano, uma interpretação humana, coisa de homem que leva muitos a errarem. Se você ler Romanos 11, 1 e 2, Paulo já diz isso. Porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele mesmo responde, de modo nenhum, porque eu também sou israelita, descendente de Abraão, tribo de Benjamim. Verso 2, só a primeira parte para a gente não ficar lendo muito. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. E se você continuar lendo Romanos 11 todo, você vai chegar no verso lá que eu não lembro o nome, que Paulo vai falar, porque o dom e o chamado são irrevogáveis. Ou seja, Deus não revogou esse chamado de Israel, não é um chamado pessoal. Pegam esse versículo isolado e trabalham isso como chamado pessoal. O chamado é irrevogável. Deus chamou, não sei o quê, e trabalham individualmente o versículo, isolado do contexto. O contexto que Paulo está falando é de Israel. E depois que Paulo começa a falar tudo isso de Israel, ele fala, o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não voltou atrás naquilo que ele chamou Israel para ser. E naquilo que ele nos uniu pelo sangue a Israel para que sejamos como igreja, como corpo. Beleza? Estamos no tempo do fim, pessoal. Então essas coisas precisam ter muita clareza na nossa mente para a gente não ser bombardeado de informação que a internet joga aí um monte de coisa. E daqui a pouco, meu Deus, daqui a pouco estou tendo raiva até de Israel. E ele rejeitou Jesus, por isso agora está sendo castigado. Olha o que está acontecendo. Para. Ok? Israel não tem lugar nas profecias bíblicas. Aí vamos lá. O que Jesus fala sobre o final dos tempos? Já falamos no início. Que sinal haverá da tua vinda? Né? Ninguém vos engane. Então, já lemos aqui, princípio das dores. Uma dor aguda, a dor quando a mulher entra no trabalho de parto. Ok? Então, o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo o princípio das dores de um parto. Jesus falou, ainda não é o fim. Vocês estão vivendo o princípio das dores de um parto, ok? Mas muita coisa ainda vai acontecer. O fato é que no final dos tempos, as dores de parto iriam se intensificar. E isso é demonstrado através de vários acontecimentos. Nós mesmos sentimos dores de parto. A natureza está sentindo dores de parto. Terremoto, tsunami, maremoto, por aí vai. Mateus 24, 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores.
Então, a própria natureza está mostrando que está com dor de parto. Mas peraí, pastor, Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de até agora. A criação está com dores, querendo ser resgatada. A ideia, o universo, o planeta, as pessoas já estão com dores de parto. O que é a dor de parto? É quando começa a brotar no meu coração e no seu coração a declaração: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estou ansioso, ansiando a tua vinda, estou ansiando para estar contigo, estou ansiando para me encontrar contigo. E a própria natureza, ela começa a demonstrar isso. Terremoto e por aí vai. E diz aqui, ó, Romanos 8, 22 e 23. A criação geme está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela quem? A criação. Mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Que redenção é essa? A transformação disso que é corruptível naquilo que é incorruptível. Disso que é temporal e passageiro para aquilo que vai ser eterno. É como Paulo fala, aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E aí vai dizer, tragado a morte foi. Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragado a morte foi na vitória. Então nós precisamos, nós ansiamos que o nosso corpo, ele também seja transformado. Dores de parto está mostrando que algo está prestes a acontecer. Beleza, pessoal? Vamos lá. E o que está para acontecer? Aí Jesus vem falando. Hão de entregar para seres atormentados ou perseguidos, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escândalos e por aí vai. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino, já falamos, Mateus 3 e Mateus 4, será pregado em todo o mundo, em testemunhos às nações, e então virá o fim. E aí o que vai acontecer? O que vai me indicar que está chegando o fim? Essas guerras, rumores de guerra, estão me apontando o princípio das dores de parto. O que vai me apontar que está chegando o fim? 24:15, Mateus 24. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Agora, o que Daniel falou? Jesus dá a dica. Quando vocês virem, se eu não me engano, ver é algo visível, não? É algo que eu estou vendo, que um ser humano vai enxergar, vai contemplar com seus olhos. Quando você vê que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, então o que Daniel falou? Está aqui, Daniel 12, de 7 a 13, ok? Está no lugar santo. Onde é o lugar santo, pessoal? Onde é o lugar santo? Jerusalém, é o templo. Ah, mas isso é alegoria. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Se isso é alegoria, é fantasia, é história, é simbolismo, estão inventando símbolo onde a Bíblia não diz que tem símbolo. Já não basta a ceia. Isso aqui é o símbolo, a Bíblia diz que é símbolo. Então não podemos ficar enxergando símbolo aonde a Bíblia não me diz que é símbolo. Isso aqui simboliza, lê todas as passagens que fala da ceia e encontra algo que diz, isso aqui é símbolo. Jesus fala, isso é o meu corpo que foi dado por vós, isso é meu sangue que foi dado por vós. Todas as vezes que comerdes, né, fazei em memória de mim. João capítulo 6 vai dizer, aquele que o meu corpo é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come do meu corpo e bebe da minha carne está em mim e eu nele. Ok? Então, as pessoas, por não compreenderem a grandeza da Escritura, atribuem simbolismo, aquilo que a Bíblia não diz que é símbolo. Ok? Então diz aqui, quando você vê que a abominação da desolação de que falou está no lugar santo, ele vai querer sentar lá no templo. Quem lê, entenda. Aí você vai lá em Daniel 7 a 13, depois Daniel 12 e 10. Tudo isso aqui é passagem para a gente entender o que Jesus falou, o que falou o profeta Daniel. Então eu preciso olhar o que Daniel falou para entender. Daniel está dizendo que ia chegar o tempo que ele ia... Vamos ler aqui, pessoal. Daniel capítulo 7, vamos lá.
Daniel capítulo 7, verso que eu peguei aqui a partir do 7. E nessas visões que tive durante a noite, em meu sonho, vi ainda... Eu estou no 7? Estou. É 12, oh meu Deus, é 12, 7. Obrigado, Priscila. Bem que eu estava vendo que tinha alguma coisa errada no que eu estava lendo. É 12, 7. É isso aí. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o vi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado, então em seguida tudo se cumprirá e estará terminado. O que Jesus falou? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim, ok? E aí ele vem dizendo, quando virá o fim? Ele aponta o que Daniel fala. Beleza? Isso é para a gente se guiar pela Bíblia, não por opinião de homem, que a Bíblia diz, ok? Então ele está bem explícito ali, o que Daniel falou. Aí Daniel fala isso aí, 12, 7. Eu ouvi, verso 8, eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei, Senhor meu, qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? 9, ele replicou, orientando-me, segui o teu caminho, Daniel, porquanto essa palavra e a sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Mas, olha só, palavra lacrada e selada até o tempo do fim. Mas aí, o varão que estava vestido de linho continua falando com Daniel, verso 10. Mas muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, joio do trigo, ok? Purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedade. Nenhum dos ímpios dará ouvido a essas palavras, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, entenderão. Concluindo, depois, aí continua falando para Daniel, depois de abolido o culto contínuo, que mediante a apresentação do holocausto diário, e a abominação assoladora e terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Verso 12, bem-aventurado o que aguarda e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai em paz e segue o teu caminho até o fim. Por aí vai. Agora, Jesus falou, ok? É isso que está aqui. Jesus falou que quando virem que a abominação de que falou o profeta Daniel sentou no templo, opa, olha a dica aí, que a Bíblia me dá. Então esse cara, ele vai gerar todo um ambiente para sentar no templo, ok? Isso é para a gente começar a entender, para a gente não ficar naquela dúvida, pô, eu subo, eu desço, eu vivo isso, eu não vivo isso. Pessoal, eu queria muito subir também sem passar por nada disso. Mas a Bíblia está me dizendo isso. Ainda não concluí não, tá? Estou lendo bastante. Ainda não tô tomando nenhuma posição, mas o que a Bíblia está me dizendo, o que Jesus está dizendo, está me levando a pensar. O que Daniel profetizou aqui, está me levando a pensar. E se Daniel fala, Jesus fala, quando você vê a abominação sentando no templo, conforme Daniel falou, o templo está onde? Está em Jerusalém? Eu não posso, e Jerusalém fica em Israel, eu não posso tirar Israel das profecias bíblicas. Eu não posso tirar Israel do final dos tempos. Ah, Israel passou. Agora é a era da igreja. O tempo de Israel... Peraí. Então vamos rever Bíblia e não conceitos doutrinários? É disso que a gente está falando. Ninguém... Foi a primeira coisa que Jesus disse. Senhor, qual é
é o sinal da tua vinda, né? Mateus 24, os discípulos, Senhor, qual é o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Aí Jesus já fala assim, ó, cuidado, hein? Ninguém engane vocês. Fica atento, acautelai-vos, tenha cautela. Então eu não posso engolir qualquer coisa que estão publicando na internet. Eu não posso ficar engolindo tudo que é informação que publicam na internet. Qual é a minha fonte de revelação? Palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ok? Então, Apocalipse 7, de 13 a 17. E vamos lá, 2 Tessalonicenses 2. Vamos. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Está tudo escrito, pessoal. Segundo Tessalonicenses 2, isso é para a gente não ficar, como Paulo vai falar aqui, não ficar sem conhecimento sobre a volta, ok? Paulo fala assim, ó, 2 Tessalonicenses 2, caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, eu suplico, não permita que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiquem amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria. Paulo estava falando dele mesmo, ó. Se alguém falar alguma coisa diferente do que eu estou dizendo, não dá atenção a isso não. Não se assusta com isso não. Não se influencia com isso não. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto, antes daquele dia, estou no verso 3 de 2 Tessalonicenses 2, porquanto, antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Se eu não creio que isso aqui é literal, eu vou crer que toda a Escritura é só história. É só conto. Beleza? É só conto. Vamos lá. Pra gente, eu anotei, para não ficar muito extenso o que eu estava projetando, eu anotei uns textos aqui, para a gente entender isso aqui, da literalidade da coisa, o que os profetas falam. Está aqui. Isso aí. 2 Pedro, capítulo 1, vai dizer... Isso. Olha só o que Pedro fala. 2 Pedro 1, verso 19. Ele vem falando de Jesus e tal. Ouvimos essa voz dirigida do céu, dizendo, esse é meu filho amado e tal. No verso 18. 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, se temos profetas que estão dizendo que o sujeito vai se sentar no templo, eu não posso querer dizer que isso é alegoria. Ou esse profeta não foi inspirado, que nem Pedro está falando aqui. Da onde que é isso então que está escrito aqui? Ah, não, isso é alegoria. Isso é porque não tinha o que falar, aí usou Israel só como exemplo. Espera aí, meu irmão. Espera aí. Zacarias 14, ok? Vamos ler Zacarias 14. Isso tudo eu estou falando, pessoal, para vocês entenderem que os profetas, os salmos, de Gênesis a Malaquias, que chamamos de
Pentateuco, mas no original é Torá, ok? Ensino, instrução. Tudo isso tem apontamento, então eu não posso querer pegar o que está escrito e relativizar, tornar relativo algo que a própria Escritura, o apóstolo Pedro fala, eu achei muito forte o que Pedro fala. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então alguém foi inspirado para nos trazer essa luz, que o homem da abominação vai se sentar no templo. E Jesus falou, quando você vê isso acontecendo, está chegando o fim. Ok? Ninguém vos engane. Só mais outro texto aqui. 2 Timóteo capítulo 3, vai dizer, verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Se toda a Escritura é divinamente inspirada, essa palavra inspirada é toda a Escritura tem o fôlego de Deus, tem o hálito de Deus, tem a respiração de Deus, tem a inspiração de Deus. Então, se Deus inspirou tudo isso, como é que eu posso dizer que isso é uma alegoria? Que inspiração divina é essa? Estou falando isso para vocês com muita firmeza dentro da palavra, para ninguém se enganar com o que estiver vendo na internet, de informação que contradiz o que a Bíblia diz, ok? Então vamos seguir. 2 Tessalonicenses já vimos. Se a Bíblia me diz que o iníquo vai se manifestar e vai sentar no templo de Deus querendo parecer Deus, inúmeras profecias bíblicas citam Jerusalém. Só vou mencionar essa aqui, Zacarias 14. Diz que o Senhor vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte será dividido em dois. E olha o que diz aqui, Zacarias 14, 8 e 9. Zacarias 14, de 1 a 4, vai dizer que Deus, o Senhor, pisará no Monte das Oliveiras. Se o profeta Zacarias me diz e Pedro me diz que nenhuma profecia foi por vontade humana, senão Deus falando, e o profeta Zacarias diz que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras fica em Jerusalém, Jerusalém fica em Israel, como é que eu tiro Israel das profecias bíblicas? Beleza, pessoal? Vamos pensar. Vamos pensar. Não vos deixei levar por qualquer vento de doutrina. Doutrina. Doutrina é a interpretação de um homem que lê a Bíblia e tira sua própria conclusão. Nós não vivemos de doutrina, nós temos a revelação da palavra. A palavra se revela. Tudo que a gente está vendo aqui, você está vendo, a palavra complementa a própria palavra, isso é revelação. A palavra me leva para dentro da própria palavra, não tem muito o que inventar, ok? Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, e por aí vai. A Bíblia me afirma que Israel faz parte das profecias bíblicas quanto ao tempo do fim. Então não tem como você se situar e entender o tempo do fim se você não entender o que Deus fala a respeito de Israel, ok? Aqui já vem, antes que venha a apostasia. O que é a apostasia? Vamos lá. Isso aqui é para a gente entender quando vai chegar o tempo do fim, ok? Jesus falou, e aí virá o fim. Aí ele começa a falar do iníquo que vai se assentar no templo. Paulo fala isso para a gente em Tessalonicenses. Daniel fala isso também. Daniel capítulo 12, nós vimos lá. Apostasia, deserção da verdade, abandono da verdade, afastamento, sair de uma posição anterior. Mas a apostasia vai além disso. É a adulteração da fé, falsificação do ensino, da pregação da palavra. É incentivar as pessoas a não darem importância para os princípios do eterno. É a falsificação dos padrões de moralidade, santidade e fidelidade. Isso é apostasia. Quem vai levar a igreja à apostasia? Jesus respondeu, acautelai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse vai ser o quê? O anticristo. Vai surgir alguém, olha bem, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. O nome de Jesus não é Cristo. Cristo é a unção, que Cristo, na língua aramaica, na linguagem romana, é ungido. É a mesma coisa que Machia no hebraico. Machia, ungido. E Yeshua, Hamashia.
Jesus, o Messias. Transliterando para o português. Yeshua é o nome hebraico de Jesus. Jesus Cristo, Jesus ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido. Então, o cara não vai vir querendo dizer que é Jesus. Jesus era o filho de Maria. O cara vai vir dizendo que tem a unção de Jesus. É isso que a gente tem que estar atento, ok? Muitos virão, eu sou o Cristo. Esse vai ser o anticristo. Vai surgir alguém com uma unção falsa. Anticristo significa oposição a Cristo, não é oposição a Jesus. Jesus é o nome do filho de Maria, nome que foi dado pelo anjo, lá em Mateus 1, 21. O anjo fala, o nome dele vai ser Jesus. Mas ele é o Machia, ele é o ungido, ele é o escolhido. O anticristo vai se opor à unção que está sobre o nome de Yeshua. Cristo, nome romano para ungido, Machia, no hebraico, ok? Anticristo, aquele que vai querer operar na unção de Yeshua e assim tomar o lugar de Cristo, o lugar de ungido, o lugar de escolhido. Machia, Cristo, é a unção que está sobre o nome de Jesus. Isaías 61, o Espírito do Senhor me ungiu. Esse é o Machia. O Espírito do Senhor me ungiu. E unção tem a ver com escolha. Então a pessoa, o homem chamado Jesus foi escolhido, foi ungido por Deus Pai para salvar o mundo. E alguém vai querer se apresentar como esse Salvador ungido, escolhido, como se fosse o próprio Yeshua. Para ele se materializar, ele tem que preparar a terra para recebê-lo e aceitá-lo como sendo o Salvador escolhido. Pessoal, eu vou levar aqui até o final, porque isso é importante demais para a gente entender o contexto desse tempo do fim, o que nos espera e como precisamos estar alerta, ok? 1 João 2,18, filhinhos, já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora, muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. João 4,3, e todo espírito, 1 João, né? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O anticristo não está, mas o espírito do anticristo, desde aquela época. Esse espírito está trabalhando para preparar a terra para a materialização ou a personificação do anticristo. Guarda isso. Já vem trabalhando há muito, e aí a gente vai entrar agora em algo fundamental, ok? O espírito do anticristo é toda unção, ensino, doutrina que se opõe a tudo que se chama Deus e a seus princípios. E esse espírito do anticristo vem plantando isso no coração dos homens, do ser humano, e isso vai levar muitos à apostasia. A religião do anticristo vai convencer pessoas cristãs a seguirem um falso Cristo, um falso ungido, um falso escolhido, através de uma falsa unção e um falso evangelho. Aí vem a apostasia, um evangelho de facilidades, um evangelho falso, enganoso, que vai levar à deserção da verdade, ao abandono da verdade. Guarda isso. Ele não vai se apresentar como uma figura maligna. Ele vai se apresentar como um ungido, um escolhido, cheio de falsa unção, uma pessoa muito boa, mas vai apresentar um falso evangelho e uma falsa religião, tão envolvente e tão aceitável que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mateus 7, 21 a 23, vai dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Em seu nome, do nome de quem que eles estão falando? Yeshua. No teu nome, Senhor. Profetizamos no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós fizemos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vão estar mencionando o nome de Yeshua, mas não vão estar operando na unção de Yeshua. Receberão uma unção de outra fonte,
e estarão operando no nome do falso ungido ou do falso Cristo. Vão estar operando no evangelho do anticristo. Não é algo, pessoal, que vai vir para te espantar, não. É algo que vai vir para tentar te enganar, tentar te convencer de que é tudo normal, de que Deus é tão amor que Ele compreende o que eu estou fazendo, Ele sabe da minha fraqueza. E uma fraqueza não vencida te leva para a condenação. Esse é o evangelho puro e verdadeiro. Não, Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu sou limitado, eu sou um ser humano fraco. Essa fraqueza não vencida, mas, Senhor, eu fiz tanta coisa boa. Eu fiz tanta coisa no teu nome, Senhor. Pô, eu respeitava o Senhor, hein? Aparta-te de mim, você que praticava o mal, não te conheço. O evangelho puro e verdadeiro vai levar pessoas a ficar com raiva de mim e de você. Porque a verdade confronta. A verdade mostra o erro. A verdade leva ao convencimento de que Jesus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Então o falso evangelho vai te abraçar e vai dizer, não, vem, Deus te compreende. É isso mesmo, daqui a pouco passa. É sim, nada disso. Apartai-vos de mim, não conheci vocês. Ok? Então, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão, olha bem, pessoal, tão grandes sinais e prodígios. Não vou falar disso hoje, mas esse cara, por que eu estou falando isso? Muita gente está se concentrando no acordo de paz. Qualquer um que apresenta um acordo de paz, ali, é o anticristo que está vindo. Muita gente se concentrando no acordo de paz. Falou em acordo de paz, parece que é o anticristo, mas ele não vem só fazer um acordo de paz. Olha aqui, ó. Ele vai fazer sinais e prodígios. Ele não tem que ser parecido com Machia. Machia não ressuscitou morto, não curou leproso, não curou cego, não curou enfermo. Então, o acordo de paz é o que está em evidência. Cuidado que ninguém vos engane. Já viu, quando o inimigo manda uma isca para distrair quem ele quer atacar? Todo mundo está vendo um acordo de paz. E agora o anticristo já se manifestou. E ele está só implantando o falso evangelho. Pá, daqui a pouco ele entra com sinais. Mas pensei que era aquele. Opa! Então o acordo de paz é um detalhe. Mas ele vem querendo apresentar a unção de Jesus. E a unção de Jesus curava enfermo, ressuscitava morto e por aí vai. Olha aqui, ó. Falsos cristos e falsos profetas. Jesus está dizendo, pessoal, eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Porque quais sinais Yeshua foi identificado como sendo ungido? Isso aí eu não vou falar hoje. Eis que eu estou o quê? Predizendo vocês. Ele não quer ser o Cristo, ele quer a unção de Cristo. Ou seja, ele quer que a unção de ungido de Cristo seja reconhecida sobre ele, por meio de sinais e prodígios. Primeiro ele vai se apresentar, e vai todo mundo... rapaz, agora sim. Esse é o Cristo. Principalmente, aí eu entro, né? Principalmente, aqueles judeus que estão esperando ainda o Messias vir. Estão esperando ainda o Machia vir. Então ele vai vir de uma maneira que esses que estão esperando ele vir como grande rei, eles não aceitaram aquele que veio no jumentinho, eles querem um que vem com poder, com poderio bélico. Aí esse aí é o nosso Messias, ok? Ele quer o reconhecimento da unção de Cristo, de Machia, para poder liderar um povo debaixo da sua unção e da sua ideologia, dos seus princípios. Para isso, o Espírito dele já opera na terra, ok? 1 Tessalonicenses 2:3, estamos chegando no fim. Ele vai querer seduzir a instituição do qual o Filho de Deus é o cabeça, não é isso? Cuidado para que ninguém vos engane, ninguém vos seduza, está lá em 2 Tessalonicenses. Ele vai querer seduzir, enganar a igreja. 2 Coríntios 11:3. Entretanto, olha Paulo falando, receio, me preocupo, estou preocupado com vocês, eu receio que, assim como a serpente
enganou a Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Uma mente seduzida, uma mente enganada é presa fácil para se afastar. Então qual é o objetivo? O objetivo de muita coisa: afastar eu e você da igreja. Qual é a estratégia? Afastar as pessoas da verdade. E a maneira mais fácil é levar as pessoas a deixarem de congregar em uma igreja. Você já teve vontade de não estar mais na igreja? Cristo em casa? Ah, é melhor ficar em casa, que aí eu não me relaciono com ninguém, não me envolvo com ninguém, não me decepciono com ninguém, não tenho nada com ninguém, e meu coração é de Jesus e tal. Já teve essa ideia que é nocivo estar congregando, estar perto de pessoas, e aí você vai Cristo em casa? É a maneira mais fácil dele conseguir estabelecer o seu próprio evangelho. Um evangelho fora do corpo. E olha aí. Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Vai viver um evangelho fora do corpo, que você vai acabar sendo tragado por um falso evangelho. A estratégia é afastar as pessoas da verdade. A maneira mais fácil é levar as pessoas a deixarem de congregar em uma igreja. Sem congregar, as pessoas ficam à espera de algo novo acontecendo no meio evangélico. Diferente de tudo que eu já vivi até hoje. Já não aguento mais, é a mesma coisa. Gente, é tudo complicada. Pô, chega na igreja, decepção. Pô, chega na igreja, de novo me ferindo. Chega na igreja, de novo me decepcionando. Chega na igreja, de novo. Aí eu prefiro ficar em casa. Me recolho a ficar em casa. Isso é uma estratégia, pessoal. Tirar você e eu da convivência do corpo. Ele vai se materializar no final dos tempos, em um período bem próximo à vinda de Jesus. Mas o espírito do engano já está no mundo. O anticristo é uma pessoa que vai se apresentar. E o espírito dele é a manifestação de pensamentos, ideias, doutrina, ensino e por aí vai, para atingir principalmente os cristãos, para que venham apostatar da fé, mudar as suas convicções morais, éticas e espirituais e assim ficarem vulneráveis para serem convencidos a abraçar as belas ideias do falso ungido. Desde a época dos apóstolos, a terra está sendo preparada para sua materialização. Então, não tem como eu prevalecer no reino fora do corpo. Você enganado, você seduzido, você levado, você convencido. Porque no corpo você tem instrução, no corpo você tem fortalecimento, no corpo você ganha convicção. Mas fora do corpo, na solidão, você está vulnerável. Então a maior... Ih, rapaz, peraí. Pessoal, segura mesmo. Resista a tudo que quer te tirar da igreja. Resista a tudo que quer te tirar. Ah, não precisa não, vê pela internet. Você não precisa estar lá não. Vê agora que está no YouTube, vê pelo YouTube. É melhor eu ficar encostado aqui. Resiste. O fortalecimento meu e seu é no corpo. Jesus, o Machia, o ungido, é o cabeça de um corpo chamado igreja. Fora do corpo eu estou vulnerável. Fora da igreja sou presa fácil. Fora da igreja vão me arrebentar. Então a igreja, rapaz, nos tempos do fim, o melhor lugar para você permanecer, prevalecer, enfrentar e seguir de pé é na igreja. Não aceite nada que tente te tirar do corpo, da igreja. Efésios 1 vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Já falei, uma das armas que o anticristo tem usado e poucos se dão conta é que cada vez mais pessoas estão se desligando da instituição chamada igreja, da qual Cristo, o ungido, é o cabeça. Cada vez mais pessoas e líderes, por se sentirem feridos, explorados, usados, enganados e por aí vai,
acabam se desligando do corpo onde o Mashiach é o cabeça e passam a congregar em casa, no isolamento, no comodismo, no conforto do não confronto com a verdade. Porque na internet você escolhe a pregação que você quer ouvir. Ah, não, essa aí, pô, tá muito forte. Deixa eu mudar para uma mais agradável. Dizer que eu posso fazer tudo, que tudo é amor, que Deus é amor. Deixa eu mudar aqui. Aqui, no corpo, quando o Espírito de revelação vem, ele muitas das vezes vai trazer uma palavra que vai te desagradar, mas vai te salvar. Olha aí. Uma palavra que vai te confrontar, mas vai te salvar. Uma palavra que não vai ser doce, mas vai te tirar do fogo eterno. Olha só. Mas na internet, eu escolho. Deixa eu ver qual é que eu estou precisando ouvir. Não, eu preciso de uma palavra que me bote para cima. Eu preciso de uma palavra que diga que eu sou bom. Aí começa. E continua no pecado. Continua no erro. Continua no engano. No corpo, quando o Espírito de revelação vem, a palavra que desce muitas das vezes vai confrontar a sua verdade, mas vai te livrar da verdade do inferno. Então a melhor maneira de te tirar do esclarecimento para se salvar é te convencer aqui, ó, na mente. Que nada, não vai não. Fica em casa. Melhor, pô, que é isso? Domingo? Pô, tem que estar com a família. Afinal de contas, eu trabalho a semana inteira. E vai, por aí vai. Um monte de pensamento que acaba te seduzindo e te tirando daqui. E aí? Os discípulos falaram, para quem iremos, Senhor? Para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida. Jesus falou, é duro esse discurso. Ih, rapaz, não foi isso? Jesus, pá. Aí os discípulos vieram, né? Aí da multidão foi embora todo mundo. Aí só ficaram os 12. Senhor, mas é duro esse teu discurso. É dura essa tua palavra. Aí Jesus fala para ele, vocês querem ir embora também? Aí Pedro, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida. Pô, meu irmão, fala sério. A palavra que vai te levar para a vida eterna não é uma palavra que vai alimentar a sua alma. A palavra que vai te levar para a vida eterna é uma palavra que vai confrontar a sua alma. Às vezes eu quero estar num lugar onde a minha alma vai estar satisfeita. Mas essa satisfação aparente da alma, aonde uma palavra que me agrada, que me satisfaz, vai acabar me deixando na mesma conduta que eu tenho, e eu vou acabar onde? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só tem uma maneira de eu e você sermos libertos, é aceitando a verdade. Qual é a tua verdade? Quem é você de verdade? Quer ser liberto? Tem palavra para ser liberto. E não ouvir naquele dia final, se aparta de, mas eu era tão bonzinho, eu era um bom pai, um bom chefe de família, nunca deixei faltar nada na minha casa. Minha mulher era tratada como se fosse uma princesa. Muito bonito, mas não te conheço. E aí? Para onde iremos nós? Então, pessoas são incentivadas a saírem do corpo, onde o Mashiach é o cabeça, e passam a congregar no conforto, do não confronto com a verdade. Está em moda, então, os desigrejados, né? Hoje em dia, você já ouviu falar desigrejado? Não, eu sou desigrejado. Já me decepcionei tanto que agora eu sou desigrejado. Continuo crendo em Deus, reconheço Jesus como meu Salvador, mas não preciso de igreja. Sou desigrejado. Está em moda hoje. Passam pela decepção com os maus exemplos de liderança, pastores, bispos, apóstolos, resultando na deserção de milhões de cristãos que engrossam a fileira dos descontentes com a igreja. Quem já não ficou descontente com a igreja? Quem já não ficou descontente com o pastor? Quem já não ficou descontente com o líder? Nunca mais. Para, irmão. Para. Essa é uma estratégia
para te tirar do convívio do corpo. Se Yeshua é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, cabeça aponta para governo. Se alguém está fora do corpo, está fora do governo de Yeshua. E se está fora do governo de Yeshua, vai estar vulnerável para ser governado por alguém. Esse é o risco de estar fora da instituição da qual Yeshua é o cabeça. É o risco de estar fora da igreja. Estar vulnerável a um outro governo e a uma outra unção, que vai se intensificar no final dos tempos. Ok? Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, meu irmão, estamos no tempo de sentir dores de parto, até ver Cristo sendo formado em vocês. E não tem outra maneira de Cristo ser formado se não for falando a verdade. Se não for confrontando nossos erros, nossas limitações. É assim que Cristo é formado. Não é aquela coisa de... Ô, pastor, você não vai pregar uma mensagem de amor? Deus ama tanto, diz a Bíblia, que ele corrige o filho que ama. Se você não é corrigido, diz a Bíblia, você é um bastardo. Está escrito. E aonde você começa a ouvir só a coisa que te agrada, sem correção do pai, porque o pai corrige, porque ama ao ponto de querer consertar o erro. E no final dos tempos, meu irmão, a gente vai precisar estar bem alinhado para não errar. Glória a Deus. A gente depois vai dar continuidade. Vou parar por aqui. Senão a gente vai embora. Mas, guarda isso para vocês. Por quem de novo sinto dores de parto. Às vezes me causa dores, realmente. De ver algumas coisas que eu fico, Senhor, por favor, faz algo na vida daquela pessoa, até que Cristo seja formado verdadeiramente. Então é para vocês entenderem que nem sempre nós vamos ter uma palavra para te colocar para cima, para te trazer ânimo. Vamos ter também palavra para te levar e me levar a um confronto, para que venhamos a mudar, para naquele grande dia ouvirmos: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo do seu Senhor. Então, Mateus 24,14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho começou a ser pregado, chamando o mundo ao arrependimento. E nos tempos do fim, é esse evangelho que tem que ser pregado. Arrependei-vos, porque está chegando o reino. Arrependei-vos, porque está chegando a hora dele voltar. Arrependei-vos, saiam das vossas práticas, saiam dos vossos costumes, saiam daquilo que vocês acham normal. Arrependei-vos, porque está chegando a hora dele. Glória a Deus, meu irmão. Comece a meditar nessa palavra. Não sei se era a palavra que você esperava. Pastor, estou passando por tanto problema. E o senhor vem com a palavra dura. Duro é esse discurso. Meu irmão, o maior problema que nós podemos ter não é o que estamos passando hoje. É o que nos aguarda na eternidade. Então, eu não posso ser porta-voz de uma mensagem fabricada para agradar teu coração. E eu preciso ser porta-voz de uma mensagem para ganhar teu coração. Meu irmão, já pensou? Você fabricar uma mensagem para agradar. Pô, que mensagem, pastor. Era isso que eu precisava para atravessar essa semana. Se atravessa uma semana, essa palavra está te levando para atravessar a eternidade. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Coloca uma canção para a gente, Priscila. Enquanto a Priscila coloca essa canção, você vai pensando nessas palavras. Que ninguém